Olá, eu sou o Dani Vieira do Mistério Maná Moderno. Eu tenho uma entrevista muito especial que farei hoje. Uma mulher que veio para o Centro de Estilo de Vida Bela Vista com o marido dela. O nome dela é Johnny Ricker. Olá, queridos, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. Muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal. Que Deus abençoe você ricamente e também a sua família. Para você que ainda não se inscreveu, não custa nada, é gratuito, é só apertar ali o seu dedo na palavra inscrever-se e também você estará inscrito no nosso canal. E também não esqueça de apertar o sininho para receber as nossas notificações. Eu sempre tenho alertado aqui a igreja e aos nossos seguidores do canal para ficar atento. Eu sempre tenho alertado dizendo que existem jesuítas infiltrados dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentro também de nossas faculdades também existe jesuítas infiltrados em uniões, associações e divisões e também na associação geral. Nesse vídeo é uma prova muito grande que você vai ouvir, vai ver. Esses americanos aí, está traduzido para português, vocês vão entender bem que realmente existe jesuítas infiltrados. Desde o tempo de Ellen White, esses camaradas já tentaram entrar dentro de nossa faculdade, dentro de nossas igrejas. Depois que Ellen White morreu, eles não desistiram e então entraram e estão infiltrados dentro da igreja Adventista do Sétimo Dia e também de nossas faculdades. Antes de nós vermos o vídeo, eu vou ler para você, está no livro de Atos, capítulo 20, e o verso é 29. Você que tem a sua Bíblia aí, abra Atos, capítulo 20, verso 29. Diz o seguinte, olha só, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Verso 30, e que até mesmo entre vocês se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Desde o tempo dos discípulos, já foi nos alertado que a igreja ia sofrer esse tipo de perseguição. Ellen White deixou um capítulo no livro Grande Conflito explicando sobre este assunto, aí, sobre o papado, sobre os jesuítas, que realmente eles fazem de tudo para destruir o protestantismo. Preste muita atenção nesse vídeo aí que vocês vão ver e vocês vão tirar a sua conclusão. Eu já falei aqui no nosso canal que existe jesuítas infiltrados e não é muito difícil entrar um jesuíta dentro da igreja. É muito simples, ele vai numa faculdade, entra na faculdade, se forma em teologia e depois ele está ali disposto a fazer o que a igreja manda logo no início, mas ele é um jesuíta infiltrado. Assim que a igreja, assim que os jesuítas chamarem ele, está disposto ali a obedecer os jesuítas, a obedecer a igreja católica. Nós temos aqui no nosso canal também pastor adventista que deixou de ser adventista, entregou a sua credencial para se tornar católico. Então isso é uma prova que realmente existe jesuítas infiltrados dentro da igreja. E para que nós colocamos esses vídeos aqui? Para que nós falamos isso? Porque está na Bíblia, como eu li para vocês, está no livro de profecia, e para que eu e você fique alerta, para não acreditar em tudo que líderes, pastores, presidentes mandem a igreja fazer. Então nós, se não tiver apoio da Bíblia, se não tiver apoio para profecia, a gente não deve seguir esse tipo de liderança. Então preste atenção nesse vídeo e que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e fique alerta. Estude a Bíblia, estude o livro Grande Conflito, estude o Espírito de Profecia, para que quando aparecer esse tipo de jesuítas infiltrados na sua igreja, você vai ver que tem alguma coisa errada com a pregação dele, com a fala dele, com os ensinamentos deles, e você também que é estudante de teologia, muito cuidado quando aparecer um professor de teologia explicando coisas que a gente não acredita, que não tem o Espírito de Profecia, que não tem apoio da Bíblia, da Palavra de Deus. Então você que é estudante de teologia, você que é estudante de uma faculdade adventista, também deve ficar de orelha em pé, porque isso aí vai acontecer. Nós não estamos aqui defamando a igreja, pelo contrário, isso está na Bíblia,
está no Espírito de Profecia, e isso serve para nós nos ficarmos de alerta para que a gente não sejamos enganados, porque isso iria acontecer nos últimos dias, desde o tempo do apóstolo Paulo já estava acontecendo, depois de Ellen White também, e também nos nossos tempos também está acontecendo, e isso vai acontecer cada vez mais. Então muito cuidado quando aparecer homens, líderes religiosos, explicando coisas que não tem na Bíblia, que não tem apoio do Espírito de Profecia, não tem apoio da Bíblia, não devemos acreditar e não devemos seguir esse tipo de pessoas. Então preste atenção nesse vídeo e que você possa tirar grande proveito em nome de Jesus. Então esse Dr. Wilson, como ele foi recebido pelos seus colegas na Adventista? Bem, naquele tempo eu creio que tudo estava ok. E ele foi trazido para Takoma Park e ele se tornou presidente de nossa faculdade ali. Se tornou? Sim. Ele foi presidente da Faculdade Missionária de Washington, que agora é a Faculdade Columbia Union. Ele foi presidente ali por cerca de 10 anos. Durante aquele período, não somente a presidência, mas ele lecionava para todos os estudantes de teologia, ok? Então um homem na conferência geral veio a ele e disse: bem, você está trabalhando pesado. Nós vamos te avaliar de alguma das tuas atividades. Nós iremos enviar um jovem para ensinar seus estudantes de teologia. Isso vai aliviar a sua carga. Então, ok? Bem, concordou com isso. E esse jovem veio e começou a ensinar nosso estudante de teologia. Bem, não passou muito tempo, até que um dos estudantes que tinha sido ensinado por Wilson veio até ele e disse: Dr. Wilson, tem alguma coisa estranha aqui. Ele não parece estar ensinando o que sempre nos foi ensinado e no que acreditamos. Não era muito sério, mas alguns desses jovens brilhantes estavam captando que alguma coisa estava errada ali. Bem, Dr. Wilson não foi confrontar esse teólogo, ele simplesmente começou a observar o carteiro fora no corredor. Havia tipo uma caixa de arquivos, havia uma caixa de arquivos em todos os homens, onde cartas de vários professores eram colocadas dentro. Então essas caixas de arquivos são abertas, elas são fechadas. Então o Wilson estava vigiando a caixa desse professor. E um dia entra um envelope de Manila, e o Wilson vê o endereço de retorno vindo da Universidade de Georgetown. Wilson levou aquele envelope de Manila para dentro do seu escritório e ele abriu a marcação. E ele leu o seu conteúdo. E eu creio que foi a primeira universidade jesuíta nos Estados Unidos da América, correto? Foi mesmo. E para onde Bill Clinton foi? Sim. É claro que ele ficou intrigado quando ele viu aquele endereço. Quando ele abriu, ele achou as instruções ali sobre o que esse homem deveria ensinar aos estudantes de teologia para as próximas semanas ou próximos meses. Então ele estava evidentemente recebendo mensalmente instruções sobre o que ele deveria ensinar. E ele era uma planta jesuíta? Mas com que frequência levantou a minha curiosidade? Quem era o homem na conferência geral que solicitou a entrada desse homem? E eu vou chegar nisso mais tarde. Então Wilson chamou esse homem ao seu escritório, e ele colocou a carta na frente dele e ele disse: eu sei quem você é, eu sei por que você está aqui, eu sei de onde você vem. E ele disse que na mesma hora aquele jovem foi embora e nunca mais foi visto. Sabe o que Ellen White diz? Que agentes do diabo trabalham na sede de nossa fé. Isso é uma declaração poderosa. Agora, por que o inimigo iria alvejar nossas faculdades, nossos departamentos teológicos, Bear Creek, todas estas instituições? Absolutamente. Não somente para nocautear nosso trabalho de saúde, mas agora ele tem um trabalho, você sabe, para nocautear o resto de nossas crenças. E então, em algum lugar ao longo, o Dr. Wilson começou a escrever livros. Eu digo que você está olhando para algo que a igreja romana queria destruir, ok? Porque deu a verdadeira história das igrejas primitivas, dos valdenses que eles passaram nas mãos de Roma. Mas, de qualquer maneira, falando de
Leroy Fromm. Essa foi uma das mais interessantes informações que você compartilhou comigo. Por quê? Quando eu vou contar também como Deus me guiou para expor alguns agentes de Roma em nossa denominação. Bem, Leroy Fromm odiava o Dr. Wilkerson. E ele ligava para o Dr. Wilkerson no seu aniversário todo ano. E ele dizia: bem, você ainda está vivo? E ele odiava tanto que ele só estava esperando o homem morrer. Isso é patético. O Dr. Wilkerson nos contou quem foram os pais católicos primitivos e como eles destruíram a verdade. E então, nós sabíamos que os nomes desses pais católicos, em Takoma Park, um pouco mais tarde, Dr. Fromm realizou uma série evangelística que podemos assim chamar. Mas foi fé de nossos pais, algo assim. Nós fomos em 2 reuniões e não conseguimos mais. Cada um dos pais que ele listou como sendo os 4 pais da igreja adventista ou do protestantismo eram todos pais católicos romanos que o Wilkerson nos tinha dito a respeito. Então, naquele ponto, na vez seguinte que eu encontrei o Dr. Wilkerson, ele disse: Dr. Wilkerson, o seu Fromm é um jesuíta. Uau! Dr. Wilkerson não respondeu, mas eu podia ver pelo seu olhar que havia grandes dúvidas por causa da maneira que esse homem lutou contra ele. E ali também nós tínhamos o livro Questões sobre Doutrinas. É sobre o que eu quero falar daqui. Questões sobre doutrinas. Haviam 3 homens. O Dr. Wilkerson, um dia fomos à sua casa e ele estava folheando para cima e para baixo. Ele tinha um manuscrito em suas mãos. E ele disse: esse é um livro que eles estão prontos para imprimir. Esse livro está apontando uma adaga para o coração adventista, que nos apresentou mais favoráveis para um mundo evangélico, correto? Que nós não poderíamos ser peculiar agora na natureza de Cristo, outra doutrina pivô da igreja adventista, correto? Então Wilkerson estava muito chateado com isso, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Haviam 3 autores daquele livro. Wilkerson disse: veja isso. E ele disse: eles não estão nem mesmo listando. Eles não queriam que ninguém soubesse quem eram esses homens que estavam por trás do escrito desse livro. Um deles era Fromm, e os outros 2 Júnior foram Walter Hare e Roy Alan Anderson. Todos esses 3 homens eram os mais proeminentes no topo da Conferência Geral. Sim, eu não vejo o nome de Leroy Fromm aqui. Eu tenho uma cópia do Questões sobre Doutrina, que foi publicado em 1957. Mas dentro do livro diz que foi preparado por um grupo representativo de líderes adventistas do 7º dia, professores bíblicos e editores. E essas eram algumas das coisas que estavam acontecendo em Takoma Park enquanto estávamos lá. Abominações nos lugares altos. Abominações nos lugares altos. 30 anos depois, nós estávamos vivendo em Oregon naquele tempo. E no Potom Rock, na igreja, encontramos que estava lá somente por aquele dia. E ele era adventista, e eu não sei, ele estava visitando parentes ou que estava ali fazendo, não sei. Mas conversando, eu descobri que ele tinha vivido em Takoma Park por um período. E eu descobri que anos e tudo, alguma conversa na forma da conversa que eu vi, ele nos contou uma história. E ele disse que ela tinha uma amiga católica, uma boa amiga católica, e um dia ela disse: eu quero te apresentar a dieta vegetariana. Então ela levou ela para o hospital sanatório, onde nós tínhamos uma bela sala de jantar, e vários visitantes vieram. Então ela levou ela para lá e elas estavam comendo. E o Dr. Fromm entrou, e um outro homem da Conferência Geral com ele. E essa mulher quase derrubou o seu garfo. A mulher católica. E ela disse: o que eles estão fazendo aqui? E a minha adventista disse: o que você quer dizer com isso? Aquele é o Sr. Fromm.
Então, no topo da Conferência Geral, ela disse o nome do homem. E a mulher disse, não, eles não são, eles são sacerdotes católicos. O quê? É a nossa amiga, essa menina adventista disse, o que você quer dizer? Eles são ministros adventistas. E essa mulher disse, não. Ela disse, eu estive na missa com eles, estavam realizando a missa. E eu estive na igreja católica com esses homens, estavam realizando a missa. E ouvi essa história de outra pessoa. O que disse o homem que estava andando com Leroy Fromm naquele dia, que a mulher identificou como sendo sacerdote católico. Foi o outro autor no Questões sobre Doutrinária, Roy Anderson. Então, essa senhorita passou isso e queria agora que eu tivesse pego o nome dela e o endereço. Eu não consegui. Bem, eu quero dizer, pensa um pouco. Quando vimos Kellogg, nós falamos sobre uma mente brilhante e um homem brilhante que escreveu tantos livros. Aqui está uma arte de massagem por John F. Kellogg. E há tantos livros. E eu peguei um livro sobre hidroterapia e é gigante. E falando sobre higiene. E sabe, todo o trabalho que ele fez em fisiologia, em anatomia também. E sabe, o sanatório de Bear Creek. E o diabo queria acabar com o trabalho de saúde. Absolutamente. Ele tinha um copiar aquilo. Sabe, nós não podemos provar absolutamente isso. Veja da boca do Dr. Wilson. Para quem Ellen White contou, e o Wilson te contou pessoalmente, te contou. Nós nos sentamos aos seus pés, bebíamos a história adventista. E ele nos contava todas essas coisas que estavam acontecendo na denominação. Questões sobre doutrina é lançado agora e acaba causando esse grande alvoroço dentro do adventismo, porque isso estava amassando, mudando, alterando nossos pontos históricos ou posições. Em teologia, é verdade. E entrou e começou a causar uma divisão sobre a natureza de Cristo. Então eles estavam causando um tumulto dentro da igreja adventista, fazendo as pessoas questionarem que uma vez ensinamos. Então essas questões sobre doutrinas, tipo, para o mundo evangélico, nós não precisamos. Essa mulher reconheceu Leroy Fromm como sendo um sacerdote católico. Sim, ela disse que ele estava em missas nas suas igrejas. Mas isso faz sentido, porque quem estaria por trás de questões sobre doutrinas? Mais triste é que o nome de Leroy Fromm até hoje aparece em nossas publicações. Ele é reverenciado e ele é respeitado. Eles acham que ele é um grande, e que ele na verdade escreveu um livro para contrariar o livro Verdade Triunfante do Dr. Wilson. Sim, sobre nossos pais, sabe? Enquanto estávamos no Takoma Park, parecia que somente meu marido e eu visitavam o Dr. Wilson. E nós perguntamos a ele uma vez, por que os estudantes de teologia não vêm até você? E ele disse, porque eles foram advertidos a meu respeito, que eu sou um charlatão. Você sabe, tem alguma coisa errada com isso e eu não sei o que. Mas o negócio é que nós começamos a ficar curiosos. E todos eles diziam, o V.G. Wilson, nós não temos nada a ver com aquele charlatão. Sabe? Então eles se certificaram. E que nossos estudantes de teologia estivessem tão envenenados contra ele, que eles não se aproximariam dele. Isso não é algo... Sim, e quem são eles? Que alertaram? Bem, nós não sabemos. Mas eles eram os líderes da igreja adventista, os líderes do topo da Conferência Geral, os que ensinavam os estudantes de teologia. Alguns anos atrás, eu estava preocupado de que havia um jesuíta infiltrado na igreja adventista. E talvez alguns de vocês tenham um livro, A Inquisição Final, meu livro. Sim, onde eu exponho o Dr. Samuel Beckrock. Sim, por causa das minhas preocupações, ao olhar seu livro, seus materiais, ver que eram endossados pela Aliança do Dia do Senhor, sabe, que promove o domingo como o Dia do Senhor. Eles são endossados pela Sociedade de Jesus, SJ, que são os jesuítas. Quando você vê o que eles estavam ensinando no final,
mudando e alterando nossas profecias. Sabe, de 538 até 1798, tirando os olhares de Roma para os muçulmanos. Isso é interessante. Aquilo está trazendo todas as coisas para dentro. E ele é reconhecido. Ele foi para a Gregoriana. A Gregoriana é uma escola jesuíta em Roma, Itália. E ele reconhecendo e honrado pelo Papa, pelo seu trabalho, pelo seu livro do sábado para o domingo. E que eu fiquei a noite toda, assim como eu, se preparando para aqueles que viriam contra a verdade triunfante. E eu fiquei a noite toda lendo do sábado para o domingo. E eu confrontei o Dr. Belchior pessoalmente na igreja de 27 mil de Gold. E eu disse a ele que eu fiquei a noite toda estudando sábado para o domingo o livro, que quando você se refere a Apocalipse 1:10, achei meu espírito no dia do Senhor, eu não vejo você se referindo a esse dia do Senhor como sendo sábado. E a igreja ficou em silêncio. Haviam 200 pessoas lá. E ele disse: boa observação, meu jovem. Realmente não menciona. E eles se tornaram tão ousados agora que eles nem mesmo se importam em dizer a você. Eles não se importam de te dizer. Mas o meu livro faz referência. E ele sentou ali. E eu não pude acreditar no que eu via quando ele começou a dizer que ele tinha uma boa amizade com a aliança do dia do Senhor. E que eles se juntavam e comiam espaguete na sua casa. Que eles amavam o molho especial do sábado do espaguete. E era aliança com a aliança do dia do Senhor. E eu me sentei ali. Mas quando eu o expus pela primeira vez, antes de escrever meu livro, eu expus ele no meu jornal, A Profecia de Elias, que você pode ser estado que de receber no moderno, A Profecia de Elias. Eu expus ele como um jesuíta infiltrado, a pedido do meu bom amigo Bill Hurst, que escreveu o Terrorista Secreto, mostrando os jesuítas por detrás de muitas coisas na história, e como eles tiveram parte, sabe, em algumas dessas tragédias que ocorrem até mesmo no naufrágio do Titanic. Isso, sabe, a bomba de Yokohama, sabe, estamos falando de World Trade Center. Há um capítulo inteiro sobre os jesuítas, um grande conflito, como eles irão infiltrar. E eles sabem, nós temos mais a temer de dentro, como foi dito por Ellen White, do que de fora. Veja, se você acredita no que ela está compartilhando ou não, ou o Dr. Wilkes ou não, eu acho que isso é uma tragédia que aconteceu no Adventismo do sétimo dia. O Dr. Kellogg, questões sobre doutrinas, e eu acredito que os jesuítas estão por trás de tudo isso. Eu acredito que eles se infiltraram em Takoma Park. Eu acredito que eles se infiltraram nas faculdades e universidades. Estão forçando a agenda na formação espiritual agora mesmo. E no movimento do Projeto One, eles estão tentando levar nossas crianças para a música, para o rock, mediante esvaziar as nossas mentes e deixar Deus nos preencher, e ir para os monges católicos para aprender como eles podem ensinar nosso povo como adorar a Deus, onde mais efetivamente entra em sintonia, pelo esvaziar da mente. Isso é um enredo jesuíta. Posso contar outra história que me lembrei rapidamente. Essa é quando o Dr. Wilkes voltou para Bear Creek. Ellen White recebeu uma visão onde ela viu dois jovens que iriam se apresentar na faculdade para poder entrar no programa de teologia. Isso foi antes de acontecer? Antes de acontecer. E o Senhor a alertou que ela deveria alertar a faculdade para não deixar aqueles jovens entrarem, pois eles eram jesuítas. Então o Dr. Wilkes nos contou essa história, como ela foi alertada. E eles não deixaram eles entrarem. Mas o Dr. Wilkes nos contou também que a ela foi mostrado que eles continuariam tentando se infiltrar em nossa dominação. Mas eles disseram que eles não conseguiriam se infiltrar até que ela estivesse morta. Então eles esperaram ela morrer. Então eles começaram a se infiltrar.